Olá pessoal, tudo bem? 30 de janeiro de 2024. E esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 29, capítulo 8, A Busca do Significado. O sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a plenificação do self, a imago Dei, a substância divina que orienta a existência e dignifica-a. Bom, Joana começa falando sobre uma questão que é muito milenar, né? O significado ou o sentido da vida. De forma geral, como espécie humana, e trazendo isso para o individual. Não consigo conceber algum indivíduo que não tenha pensado sobre isso em algum momento da sua vida. Estou fazendo, para onde estou indo, por que que eu fiz essas escolhas, é isso mesmo, tem alguma coisa depois da morte, eu tenho que ficar aqui só pagando conta, qual é o limite para todas essas questões? Qual é o destino? Então nós temos que entender o significado como aquilo que é a interpretação que nós fazemos de um símbolo. Qual é o significado deste símbolo que é a vida? E o que é a vida? É a experiência dentro do corpo? É espiritual? É mental? É física? Em que nível você concebe isso? Para começar a refletir sobre as possibilidades que se tem. Então, qual o sentido da vida? Olhando para o significado, sentido tem a ver também com direção. Uma rodovia tem um sentido. O sentido da rua mudou. Então, qual é o sentido da vida? Os seus passos estão te levando em direção ao quê? Você está andando em zigue-zague, como se fosse num campo florido que você vai para lá e vem para cá. Você está andando em linha reta e tem uma meta. Qual é o sentido que você está dando à sua vida? Quando essas respostas não ficam muito claras, a neurose vai emergir. Um sofrimento, um excesso de questionamento sobre isso. Então, planificar o self seria essa integração, que é esse processo de individuação dessa imago Dei, que é essa imagem que eu tenho que me norteia. Então, a ideia do significado da vida e o sentido da vida será dado por isso. O que é divino em mim? O que estou buscando? O católico pode estar buscando o céu, o protestante pode estar buscando ser levado com Jesus quando ele voltar, o espírita pode estar buscando não passar pelo umbral ou conseguir ir para um planeta melhor, né? O muçulmano pode estar escolhendo conseguir ser bem recebido lá porque matou infiéis, se ele for mais radical. Então é sobre uma experiência de contemplação com relação ao que está aqui. Quando eu converso com você e começo a escutar os seus posicionamentos políticos, religiosos, filosóficos e sociais, eu começo a entender qual é a sua imago Dei, ou seja, que tipo de Deus você internalizou. Se ele é racista, se ele é homofóbico, se ele é separatista, se ele é amoroso, se ele é acolhedor, se ele é intelectualizado. Porque não há como determinar que é Deus, como eu já disse no último encontro, né? no penúltimo. Nós apenas podemos entender a nossa experiência individual, que é Deus para você. E os teus comportamentos mostram para nós que Deus é esse. Então é uma substância divina que orienta, portanto, dá sentido à existência e dignifica. Se essa substância é caótica, se essa substância tem pseudópodes, né, como você vê na biologia, uma hora o pé está aqui, depois o pé está lá, ela vai se locomovendo sem forma, como se fosse uma amoeba, né, uma ameba, a amoeba o brinquedo, você não consegue ter muita clareza de qual sentido você está indo. Por isso a ideia de uma fé raciocinada fala sobre a construção de uma imago Dei coerente, norteada pelo método científico, compreensiva das leis naturais. Então é melhor você acreditar na física, na matemática e na biologia, com aquilo que foi comprovado, do que no pastor, no dirigente, no palestrante, né? Estão apenas falando de experiências individuais. Eu vi Deus, eu senti Deus, eu não sei, então eu prefiro ficar com aquilo que pode ser visto. Ninguém portador de consciência pode peregrinar pela Terra sem um sentido existencial que se espraie além das denominadas necessidades imediatas, que deixam de atender às exigências emocionais logo que são vivenciadas.
Então, sobre uma experiência mais genérica, mesmo que você diga, eu vou subir o Kilimanjaro, eu vou escalar o Everest, isso é físico. Você pode fazer isso, né? Tem muitos cadáveres enterrados nessas montanhas. Mas depois que você chega lá, o que você faz? Mesmo que você vá para uma estação espacial para ver a Terra lá de cima, o que você faz depois que você olha aquilo? É material. Depois que nós alcançamos, o que sobra? Depois da medalha de ouro, depois de conseguirmos. Então veja quantas pessoas fazem um movimento tão bonito em direção a se casarem, e de repente, depois do casamento, falta alguma coisa. Tem até um filme com a Jennifer Aniston e aquele ator polonês grandão, que eu não lembro o nome agora, que se chama Separados pelo Casamento. E esse filme mostra bem isso, que eram duas pessoas que se amavam, se casam, e a rotina vai separando elas, porque ele quer ficar jogando videogame, atrasa para sair, ela quer que ele saia, ele quer colocar uma mesa de bilhar na sala para jogar com os amigos, ela quer. Então, eles não conseguem mais conviver. E eles não se separam assim no final de uma forma litigiosa, com ódio um do outro. Eles apenas se separam, porque o casamento os separou. E isso acontece com pessoas que ficam almejando, um dia eu vou me tornar o diretor da empresa, e depois que se tornam diretores da empresa, deprimem. Porque não tem muito claro qual é o objetivo. Só queria ser diretor para mudar o crachá. Só queria ser diretor para ser visto como diretor, mas não entendeu que o diretor dirige. E que quem dirige não pode dormir. O passageiro dorme. Quem senta lá atrás, então, dorme, come fandango, suja tudo, não tá nem aí. Aprecia a paisagem. O motorista, né, o diretor, não. Então são pessoas com úlcera, com gastrite, com pressão, não tem feriado, não tem isso e aquilo. Tem vários benefícios, mas também tem uma outra rotina que nem sempre é percebida por aquela pessoa. Eu preciso ter clareza dos motivos, qual o significado dos movimentos que eu faço em direção a crescer na vida. Para não confundir que crescer na vida significa ter um status civil, um status quo melhor em termos financeiros, principalmente, ou sociais. O crescer na vida significa reproduzir. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Crescer na vida é reproduzir. Pode ser ter um filho, mas não adianta se você vai ter um filho para babá criar, é sobre reproduzir. Aquilo que está dentro de você vai ficando como legado. A sua bondade vai ficando como legado. A sua gentileza vai ficando como legado. E talvez um dia você seja um nome muito bem querido no almoço de domingo da sua família, depois que você morreu, ou você seja o nome de uma biblioteca num centro espírita, ou o nome de uma capela numa igreja, entende? Ou um viaduto em uma cidade, mas você deixou alguma coisa. Não ficou tudo dentro de você como sementes que você foi guardando e ficou com medo de dividir com o mundo. Então, reproduzir é o caminho. Se esse cargo seu de subir para diretor, ou se vocês vão para a igreja ou para a praia no sunset fazer um casamento, isso vai levar a quê? Depois que vocês casarem. Vocês como casal, que era o indivíduo, vocês como casal vão produzir o dobro do que produziriam, ou vão produzir com mais qualidade do que produziriam, ou vão continuar como vocês eram, apenas com uma lista onde você lava a louça hoje, eu lavo o banheiro amanhã, e essa é a nossa vida. Eu me casei para pagar meio aluguel, e eu me casei para ter que limpar metade da casa. Se for só por isso, reflita, né? As necessidades imediatas, que seriam essas mais da base, né, da pirâmide de Maslow, né, a satisfação dos instintos, do desejo sexual, da fome, da sede e tudo mais, depois que elas são vivenciadas, elas desaparecem. A necessidade espiritual, que é o que Joana traz a reflexão, não. No mais profundo do inconsciente coletivo estão adormecidos esses dois anelos que tiveram origem na fase primitiva da evolução, quando o ser humano começou a entender a grandeza da vida, sua beleza e suas ameaças contínuas presentes em a natureza, e a entrega às forças desconhecidas que pareciam manejar-lhes os destinos, facultando o surgimento do mito religioso. É importante porque aqui Joana fala sobre causa e efeito, que as coisas não aparecem do nada. Tudo isso que você vive. Olha a Bíblia. Quantas páginas tem? Não apareceu do nada.
Um ataque terrorista que aconteceu em 2001 ou que aconteceu em 2012. Não apareceu do nada. Ah, eu estou aqui em casa. É uma construção. Foram anos de opressão, anos de raiva. Então tenta imaginar o que era a Igreja Católica, principalmente na época das Cruzadas, época da Inquisição. E como para aqueles indivíduos que não tinham essa cultura, a cruz é associada com a morte deles, não do Salvador. Indivíduos com uma. Nós estamos falando, você vê filmes de guerra e tudo, os beduínos, o pessoal árabe de forma geral, eles estão ali com seus turbantes, as suas espadas gigantescas e tudo mais. Só que chegam uns caras com armadura de ferro, de metal, de aço. Que chance você tem? Destruindo tudo. As crianças já ficam com aquela imagem de que a cruz, de que Jesus é um monstro. Isso vai criando uma cultura. Como a cultura da bactéria que eu já citei aqui, isso vai crescendo, vai crescendo. E em dado momento, perde-se o controle e vira uma neoplasia, ou seja, um câncer. Não há mais forma naquele crescimento. São mitos e mitos e mitos. Você pode ter o mito aqui da mula sem cabeça, o mito do saci, eles têm o mito do cristão. O cristão foi transformando uma coisa horrorosa. Como os cristãos, que estavam ali, na Grã-Bretanha principalmente, falavam a mesma coisa dos vikings. Eles eram monstros impuros, que eles comiam carne crua, que eles estupravam as mulheres. Mas vai ver o quão rica é a cultura dos vikings. Então eles não eram bárbaros. Mas as pessoas falavam, eles têm 2,10 metros de altura. Não era isso. Tinha viking de 1,68, tinha viking de 1,50, tinha viking de 1,80. Então essa cultura fica dessa maneira. Como se eles fossem todos machos. Eles sofriam, coração partido, cometiam suicídio, ficavam chateados. Agora você olha o indivíduo entrar num avião, explodir um prédio no meio de Manhattan, não é da noite para o dia. Tem um planejamento, tem um ódio que foi fomentado ali dentro contra o que se representa qualquer imperialismo. Eu preciso acessar essa informação, porque assim como eles têm medo da cruz, você pode ter medo de outros símbolos. Você pode ter medo, por exemplo, do Exu. Você pode ter medo do orixá. Você pode ter medo do tambor, medo do terreiro. E o que isso significa? Quantas vidas não foram curadas através disso? Quantas pessoas não foram curadas lá atrás porque levaram numa benzedeira? Isso é o quê? A religião africana tem medo, parece que vai chegar na África, é só pobreza, é só criança pedindo dinheiro. Tem muita gente rica na África. Muita coisa acontecendo lá. Quando eu resumo dessa maneira, é que eu estou colocando na ignorância aspectos que, obviamente, eu ignoro, porque eu não conheço. A abertura para isso vai me fazer entender por que algumas pessoas rejeitam escolhas que para mim são tão óbvias. Como alguém pode não gostar de Jesus? Não é tão simples essa resposta. Para alguns, Jesus foi apresentado com a mãe sendo estuprada na frente dele. No mais profundo do inconsciente coletivo estão adormecidos esses dois anelos que ela cita, né, sobre essa questão de ou não é, assim, existir ou não existir. Que tiveram origem na fase primitiva da evolução, quando o ser humano começou a entender a grandeza da vida, que é maior do que ele. Então começa a ter medo do sol, da lua, da chuva, os cultos, desde os indígenas, incas, maias, astecas e antes desses, aborígenes, né, da Austrália, da Ásia também. Então você começa a perceber, da parte asiática, né, não da Oceania, você começa a perceber então que o ser humano entendeu que tinha algo maior que ele e inicialmente se apavorou. Começou a servir a esse algo maior. Sua beleza e suas ameaças contínuas presentes na natureza. E a entrega às forças desconhecidas que pareciam manejar-lhes os destinos, facultando o surgimento do mito religioso. Bom, então, porque eu matei a onça ali, deu uma tempestade de granizo ontem que estragou minha plantação. Então Deus não quer que mata a onça. A onça, a partir de agora, é um animal sagrado. Vamos cunhá-la na madeira e fazer um totem com a onça lá no topo. Ninguém mais mata a onça. Aí depois de uma semana vem outra chuva de granizo. Alguém matou uma onça. Quem foi? É isso?
Ah, agora nós matamos uma onça, os deuses estão nervosos, nós vamos ter que matar alguém em troca. Pega, quem que nós vamos pegar? Ah, a virgem. O mais velho. Vamos matar alguém. Isso é um mito religioso. Eu começo a fazer isso fora e eu começo a fazer isso dentro. Então, porque eu não devia ter feito aquilo, aí eu entro Médicos Sem Fronteiras, eu vou doar uns R$ 500. Porque eu tô com culpa. Eu nem sei o que os Médicos Sem Fronteiras fazem, eu nem sei o que eles precisam, mas eu tô com culpa, então eu preciso fazer um sacrifício, porque o meu mito religioso diz que bateram no meu carro porque eu não doei dinheiro para os catadores de lixo no fim do ano. Tá vendo? Quis economizar com os caras, agora eu fui sair com o carro, bateram nele, é um cara que não tem dinheiro para pagar. Olha, tá dando tudo errado na minha vida. Nós vamos conectando causa e efeito, como se fosse um automatismo assim. Eu tenho que fazer direito, senão eu vou ser punido. Se eu sou punido é porque eu não fiz algo direito. Isso é um mito religioso, porque não existe nada que comprove isso. Eu não dei dinheiro aqui, vão bater no meu carro ali. Não. O máximo que pode acontecer é você criar uma conexão de culpa que vai crescendo em nível inconsciente. Isso leva você a cometer o que é chamado de ato falho. Você esquece de olhar o semáforo inconscientemente, entre aspas, né? E aí bate o carro. E entende que isso foi uma punição. Mas isso não foi Deus, não foram os espíritos, não foram os demônios. Isso foi a sua mente tentando gerar uma compensação, porque você, na tua Imago Dei, internalizou que cometeu um crime, pecado, transgressão. Enquanto isso não for reparado, você não consegue ficar em paz novamente. E aí acaba forçando situações para que isso aconteça. E isso existe desde que o ser humano olhou para cima, né? Não sendo a vida humana senão a materialização do mundo cósmico, os espíritos que desencarnavam naquele período, profundamente ignorantes da sua realidade, ao manifestar-se aos contemporâneos na intimidade das cavernas, deram início às primeiras expressões do culto religioso. Aqui ela já entra num viés assim, reencarnacionista. A vida é a materialização do mundo cósmico, como Sócrates dizia, né? E Platão confirmava. Há o mundo das ideias e o mundo que nós estamos. Este mundo material é, na verdade, apenas uma representação do que já existe no mundo das ideias. Então, os espíritos que desencarnavam naquele período, essa informação é importante por quê? Porque ela está falando de uma ancestralidade e essa ancestralidade também envolve o desenvolvimento do cérebro. Joana coloca, portanto, que a mediunidade ela não é uma ferramenta do neocórtex, assim, do nosso cérebro novo. A base para isso aí deve estar também no cérebro reptiliano, que é o nosso primeiro cérebro, o mais antigo. Os indivíduos apareciam. Se existe mediunidade hoje, a mediunidade é inerente ao ser humano, então a mediunidade sempre existiu no ser humano. É isso que Joana entende. Aí o cara tá lá na caverna e aparece o filho dele que morreu. Como interpretar isso? Como? É uma informação, está ali. Não se tem psiquiatria, não se tem psicologia, não se tem neurologia, não tem religião formada. Como que o indivíduo interpreta? Eu vi meu filho morto. Então ele vai começando a fazer conexões. Então, se o meu filho morreu e apareceu de novo para mim, significa que o que eu entendo por morte não é morte. Então, aquele mamute que eu cacei, pode ser que volte também. Aí ele vai lá e desenha um mamute na parede. Ele está com medo, ele está com culpa. E se esse mamute aparecer aqui e eu estiver dormindo? Aí ele bota o mamute, bota os caras caçando ele com flecha, vai começando a projetar ideias. Se eu matar ele na parede, talvez ele não volte, talvez eu aprisione ele na parede. Nós não temos como saber se foi isso, eu estou aqui elucubrando em cima do que Joana fala. Eles começam então a tentar entender o que significa isso e vão criando seus próprios rituais, com pedras, com madeira, com folhas, com círculos, com pirâmides rudimentares, até que isso se transforme em algo mais elaborado. Então não é da noite para o dia. Os egípcios um belo dia acordaram e fizeram pirâmides. Os maias, os astecas, não, isso foi sendo uma construção até chegar naquele ponto. Basicamente, pega isso na cultura brasileira. Os caras estão lá pescando e acham uma estátua. Ah, Nossa Senhora da Aparecida.
Aí aquilo é só uma estátua, encontrada no fundo do rio. Poderia ser um boneco do Senhor dos Anéis. E eles falam: Isso aqui é Nossa Senhora Aparecida. Hoje você tem uma cidade, que é a cidade de Aparecida, com um templo em torno disso. Não foi da noite para o dia. Do mesmo jeito que as pirâmides eram uma pedrinha em cima da outra, totens, aí aquilo foi, eles foram compreendendo, foram percebendo, o sol bate aqui, o sol bate ali, começaram a entender algumas questões de energia, a função da pirâmide como catalisadora de potência. É mais fácil se você pegar uma lança com ponta, você não fura melhor o animal? Então a ideia de piramidal é que isso de alguma maneira potencializa a força que ali está. Se potencializa a força física, por que não vai potencializar a força mental? Aí tem os cajados com ponta, as pirâmides, os símbolos, os obeliscos nas cidades, né? Uma força fálica, né? Com aquela imagem peniana, né? O pênis consegue gerar uma vida. Eles entendem o que está acontecendo ali na mulher. A mulher sem um homem não gera vida. Então a mulher com um homem gera vida. Eles devem preduzir que o bebê estava no homem e o homem coloca dentro da mulher. Você tem uma compreensão do que é óvulo, nada disso. A mulher fica subjugada a um depósito seminal. Né? O indivíduo ejacula dentro dela e aí ela vai gerar uma vida. Mas a vida está no homem, porque ele consegue engravidar 10 mulheres, só que a mulher não consegue fazer nada sozinha. Então é uma cultura de ignorância que depois a ciência vem quebrando. Fica claro isso? Tudo isso que está em você hoje, o medo que você tem, a raiva que você tem, a arrogância que você tem, não foi colocado aí da noite para o dia. Isso foi construído. Então, achar que você vai se iluminar ou vai se libertar disso numa sessão de terapia ou assistindo só um estudo desse aqui é uma ilusão. O processo de desconstrução ele é longo. Não precisa ser tão longo quanto o de construir. Porque uma casa que você demorou 2 anos para construir, em um mês você consegue demolir com uma marreta. Mas ele não será da noite para o dia. O mais importante é sair dessa ilusão. Porque a fase de primarismo não permitia o raciocínio lógico, o natural culto de respeito e de devoção, mais pelo temor do que pelo amor, revestiu-se do mágico, do imaginoso, do sobrenatural, necessitando das excentricidades que se tornaram complexas em forma de cerimônias e de sacrifícios, inclusive humanos. E aí nós vamos começando. Hoje nós temos muito o sacrifício animal, que eu já citei aqui, só que ó, ela é uma construção. Não tinha um raciocínio lógico. O natural culto de respeito e de devoção era mais pelo temor do que pelo amor, porque o indivíduo não via o prêmio, ele apenas via a punição, e aí criou essa noção mágica de que a chuva de granizo é porque a onça foi morta. Imaginoso, sobrenatural. Ou seja, o que está acima da natureza. Sobre e acima da natureza. Necessitando das excentricidades, que foi tentativa e erro. Então vamos matar essa criança. Matamos. 6 meses sem granizo. Ah, apareceu um novo granizo. Então cada morte equivale a 6 meses. Vamos tentar. Não, essa foi 3. Então talvez o problema é porque essa criança era mais gordinha que a outra. Ou a outra era menina e esse não é. Essa era virgem e aquela não era. Então começa um processo de tentativa e erro. Onde um monte de gente vai pagando por isso. Então ninguém sabe. Aí na Idade Média eles queimam a bruxa. Depois aparece uma outra bruxa. Mas será então que mata a bruxa com um tiro, depois faz tal coisa? Ah, apareceu outra bruxa. Então talvez o problema é que quando a gente mata uma bruxa, o espírito dela vai para outra. A maldade dela vai para outra. Então acho que nós temos que queimar. Se queimar o corpo não sobrar nada, aí ela provavelmente não. É isso. E você vai fazendo isso consigo mesmo. Consigo mesma. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Se eu fizer aquilo, acho que eu vou no lugar ninguém olha pra mim porque eu tô acima do peso. Se eu emagrecer, eu vou ser feliz. Se eu colocar silicone, vão olhar pra mim. Se eu for pra academia, aí vai dar certo. Se eu pintar o meu cabelo dessa cor, vai funcionar. E vai ficando refém de escolhas. Aí é quando uma funciona, aquilo vira superstição. Eu estava com a meia furada no dia que o Brasil ganhou a Copa. Agora todos os jogos que assiste é com a meia furada. E agora acha que não vai conseguir ser amada. As pessoas gostavam de mim porque eu era mais nova. Agora que eu envelheci, não estão mais sendo tão gentis. Então tem que tentar ser nova de novo. São construções de mito religioso. Como você internaliza que o amor chegará até você porque Deus é amor. Se você internalizou que o amor só chegará até você porque você está magro,
Então, quando você estiver gordo, você está no inferno. Você está se rejeitando. Você começa a ter vergonha de sair. Começa a rejeitar compromissos. Vai ficando mais isolado. O isolamento vai te deprimindo. Até que talvez você cometa suicídio. Não porque estava gordo, mas porque conectou isso com a possibilidade de ser ou não amado. Isso é Imago Dei. Ressignificar esse processo todo é libertar-se da ideia de que não é a imagem que determina se você será amado ou não amado, abraçado ou não abraçado. Não faz diferença. É o que você oferta. Porque não vem me falar que Chico Xavier era bonito esteticamente, porque ele não era. Chico Xavier era muito feio. Chico Xavier na balada não ia conseguir nada. Mas ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e ônibus iam lá para olhar para esse indivíduo, abraçar esse indivíduo, dar um beijo nesse indivíduo, beijar a mão desse indivíduo, escutar a voz desse indivíduo. Então, é só uma ilusão. E teriam feito a mesma coisa se ele pesasse 130 quilos. E teriam feito a mesma coisa. Não importa assim o processo. É sobre como você internaliza, como você registra. E registrando isso de uma maneira mais saudável, você se torna uma pessoa mais saudável. Registrando de uma forma mais amorosa, você se torna uma pessoa mais amorosa. Então não é sobrenatural, porque nada pode estar acima da natureza. Se existe algo acima da natureza, nós estamos no caos. Mas como eu não conheço, eu chamo de sobrenatural do conhecimento que eu tenho. Mas um dia eu entenderei. O mergulho interior, desmistificando essa miscelânea de condicionamentos e de atavismos de natureza mágica, irá contribuir para o encontro com a religiosidade real. Esse sentimento engrandecido, que é a identificação com a Imago Dei, com a manifestação de Deus. Para isso eu tenho, então, segundo Joana, que mergulhar dentro, não fora. Vou ler todas as religiões, não é dentro. Desmistificando a imagem de condicionamento, porque, como eu disse, isso foi condicionado em você, ninguém nasce arrogante, isso se transforma, e de atavismos de natureza mágica, isso irá contribuir para o encontro com a religiosidade real, este sentimento engrandecido. Então, é uma identificação com a Imago Dei e com a manifestação de Deus. Só que se esse Deus dentro de você é ruim para você, como manifestá-lo para o mundo? Você vai ser ruim para o mundo. Você vai ofender pela cor de pele, você vai ofender pela faixa etária, você vai ofender pela estatura, você vai ofender pelo peso, você vai se irritar, você vai sofrer. E o seu Deus te causa sofrimento, é isso que você vai levar para as pessoas. Elas vão se sentir culpadas, elas vão ficar com medo. Se você é uma pessoa que se cobra muito, as pessoas perto de você começam a ficar com medo de errar. Você pergunta para ela: amor, você pegou o carregador do celular? Ela: ai meu Deus, será que eu peguei? Porque se eu não peguei, eu vou tomar uma bronca. E ela entra em pânico. Porque não é uma simples pergunta: você pegou o carregador do celular? É uma memória. Nas outras vezes em que ela não pegou, ela foi massacrada. Agora ela entra em pânico. Isso é teu Imago Dei. Quando o indivíduo precisa fazer algo em que você está no poder, você fez a tua parte, calibrou o pneu do carro, abasteceu o carro, a dela era pegar o carregador do celular. Ela viu que a sua está feita. Se ela não fez a dela, ela pensa: eu vou ser punida. E aí, como eu vou ser punida, eu preciso fazer um sacrifício. Aí ela fica uma semana submissa. Chega em casa, limpa a casa, lava a roupa dele, faz um almoço diferente, sexualmente fica mais disponível. Não porque ela quer estar apaixonada, mas porque ela está fazendo o sacrifício para tentar reparar a culpa. Sendo esse indivíduo perfeccionista, enquanto ela está tentando reparar a culpa de ter esquecido o carregador do celular, ela já está sendo punida porque não pagou a conta de água. Ela já está sendo punida. Ela nunca para de ser punida. E porque esse indivíduo ele é assim consigo mesmo. Então, essa ideia de Imago Dei acredito que vai cutucar algumas pessoas aí, né? Ô, amor, vem assistir essa parte aqui do estudo que eu acho que vai servir para você. Deus está além de qualquer conceito que o limite e o transforme em conteúdo, quando, em razão da sua indecifrável realidade,
é o continente que tudo envolve. A viagem, portanto, de caráter religioso deságua no sentimento de religiosidade, de encontro com o divino que se encontra no si mesmo. Deus não é um homem antropomorfizado, um homem barbudo, uma mulher com vestes brancas, é isso que eles dizem. Deus está além do conceito que o limite o transforma em conteúdo. Qualquer coisa que eu, como ser humano, possa explicar não pode ser Deus, porque eu só posso explicar aquilo que eu sou completamente consciente. Eu não posso ser completamente consciente de algo que está na minha inconsciência. Se eu não sou onisciente, ou seja, se eu não sei de todas as coisas, eu acredito que existe uma entidade, uma substância ou qualquer coisa, um ser que saiba, eu não tenho como defini-lo. Qualquer tentativa de defini-lo é apenas uma tentativa de falar de mim, de como eu quero que ele seja ou de como eu enxergo que ele seja. Joana então diz: na sua indecifrável realidade, ele é o continente que tudo envolve. A viagem de caráter religioso deságua no sentimento de realidade, de encontro com o divino que encontra-se em si mesmo, que se encontra em si mesmo. Então é para dentro que eu vou encontrar. Eu posso ficar dizendo assim: Caculé, na Bahia, é a melhor cidade que existe e o Brasil é uma porcaria. Mas Caculé é boa. Só que o continente, quando ela refere, é um todo que não pode ser mensurado por um único indivíduo. Por isso que os argentinos ficam nos chamando de macaco, os europeus ficam nos chamando de macaco, e mesmo sendo branco, assim, você vai ser chamado de macaco. O cara imitou um macaco para mim na Alemanha, assim, você é um macaco, falou para mim. Eu sou um macaco para ele. Só que eu sou o quê? O Vitor que mora no estado de São Paulo e ele está me comparando com o quê? Com um animal que está lá na selva e ele joga que eu sou a mesma coisa que um boliviano, ou que um venezuelano, ou que alguém que nasceu em Manaus, ou que alguém que nasceu no Rio Grande do Sul. Não tem como você olhar e falar assim: os sul-americanos são porcos. Os franceses não tomam banho. Os americanos são todos arrogantes. Essa é a parte que Joana fala. Eu nunca vou conseguir compreender de qual americano eu estou falando, do Colorado, de Minnesota, da Califórnia, mas esse americano é qual? É um descendente angolano que está lá há 2 gerações? Então o que, que ele é? Não dá para saber. Como eu não consigo compreender o que é o indivíduo, essa fronteira geográfica mostra que os indianos morrem de diarreia porque eles comem lixo e mergulham no rio podre. É óbvio que tem indiano que não faz isso. Como tem brasileiro que odeia samba, como tem brasileiro como eu que não suporta futebol. Esses estereótipos e esses estigmas são essa imago-dei fragilizada, onde você rejeita o outro como se aquilo fosse negativo, baseado no aspecto. Então, se eu não tenho condições de compreender a toda a plenitude do meu self ainda, eu não posso sair por aí ensinando que é Deus. Imediatamente, a criatividade, nesse momento, também se expressa grandiosa, numa explosão de imagens que necessitam de ser exteriorizadas, dando lugar à arte que se transforma em poderoso recurso de beleza, traduzindo as fixações que se encontram no inconsciente. Criatividade, ou seja, bom, eu vou para dentro me encontrar com o Criador. O que eu me torno? Criativo. Quando você identifica que uma pessoa está com um problema na relação com Deus? Quando ela bloqueia a própria criatividade. Ela escreve uma letra de música, mas tem vergonha de mostrar. Ela escreve uma poesia, mas não publica. Ela não consegue. Ela cria alguma coisa, mas não mostra. Então isso é uma pessoa que fica na eterna gestação, mas nunca deixa isso vir à luz. Como o nosso sentido da vida é a reprodução, eu vou ficando soterrado de mim mesmo. Então isso em algum momento vira aborto. Eu tenho que deixar vir. Olha, já está com quase 8 meses e meio de gestação. Não, eu não quero que nasça ainda. Eu quero ficar mais um ano aqui. O que ia acontecer com você? Entrou em trabalho de parto. Não, não, vou pôr a mão aqui, não vai sair não. O que acontece com a criança? A criatividade. A falta de criatividade, não tem expressão criativa, estou vivendo sem nada, é a desconexão com Deus. E a presença de criatividade sem a expressão dela é uma insegurança com relação a esse Deus. Porque o indivíduo fica cozinhando até ficar perfeito, 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 porque ele entende que se ele publicar algo que não é perfeito, ele será humilhado, ridicularizado, punido. Então ele fica cozinhando, cozinhando dentro dele até que ele derrete por dentro. É impregnado de coisas que não tem coragem de mostrar. Criatividade, portanto, é tornar-se criador, criadora de algo.
E isso é o eu divino. Sem criatividade, você é só criatura. Dá lugar à arte que se transforma em poderoso recurso de beleza, traduzindo as fixações que se encontram no inconsciente. Nesse processo inevitável da evolução, todo um expressivo número de artistas conseguiu quebrar os limites impostos pela tradição, para alcançar o além das formas definidoras de conteúdos. Isso se tornou possível em razão da viagem interior que foram convidados a fazer após sentirem-se saturados pelo já apresentado. Por isso, situações de guerra ou de opressão geram mais conteúdo, né? Você pega um cara que nem o Chico Buarque, por exemplo, que criou muita coisa boa durante o período de repressão e ditadura, e depois que acabou ele não criou nada, assim, não tem nada novo. 20 anos que o Chico Buarque criou. Ele vai nos shows dele, ele vai cantar a maioria das músicas que ele já fez. Por quê? Porque não tem mais a pressão. Então essa saturação e o confronto, eu preciso passar pela censura, então eu tenho que dar um jeito de colocar o que eu quero ser dito de uma maneira que eu não diga. Então, ao invés de falar cálice, ele põe cálice, como se fosse um cálice de vinho. E isso é ok, cálice. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, para de me censurar. Mas está escrito lá, um cálice com vinho tinto de sangue. Olha que bonito. Mas agora, quando ele está numa fase agora onde as pessoas estão falando ô novinha, ai saudade, ô cerveja, aí vai fazer o quê? Não precisa pôr nada. A coisa não precisa ter duplo sentido para enganar a censura. A coisa precisa ter duplo sentido para aparecer o Genival Lacerda fazendo as músicas de Tico Tico é um gato e Tico Mia na sala. Nossa, que engraçado. A questão vai ficando imbecilizada porque não há essa necessidade. Só como eu não preciso ficar esperando uma ditadura ou uma opressão para criar alguma coisa, eu posso perceber isso em mim mesmo. O que eu preciso para gerar em mim uma pressão, não opressão? Uma pressão de criação, porque é na pressão que o diamante se forma. Preciso começar a olhar. Olhar para o meu corpo para ver se ele está doente. Olhar para os meus comportamentos para ver se eu estou afastando ou agregando pessoas. E começar a me sentir cobrado no sentido de numa orientação de crescimento, não de punição. Com essa modificação na arte, particularmente na pintura, mais tarde em outros ramos, as denominadas realidades objetivas cederam lugar aos conteúdos metafísicos e transcendentais, ampliando as conquistas do pensamento humano sem limite nem forma. O que era uma realidade objetiva, porque a arte vai se modificando, agora todo mundo quer fazer. Você vê um meme, dá risada, daqui a pouco todas as páginas estão usando aquele mesmo meme para alguma coisa, ninguém aguenta mais aquilo ali, porque não há uma criatividade. O criativo é o que faz a primeira vez, o que cria, o resto só copia. Aí satura. Aí precisa alguém, isso aqui ninguém viu, vou fazer. Aí satura. Nós saturamos tudo. Tudo. 2007, fala, eu estou citando aqui exemplo, o sertanejo universitário. 2004, 5, 6 ali, começa, tinha 5 duplas. Maria Cecília e Rodolfo, João Bosco e Vinícius. Agora, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, porque não tem mais o que construir. Aí eles vão buscando o quê? Trap. Aí vai buscando o quê? K-pop. Aí também vai acabando, tudo exaure. Tudo exaure. Lembra das boy bands? Aparece Backstreet Boys, NSYNC, Five. De repente já tem um monte de outras. Spice Girls, de repente já tem um monte de outras. Tudo acaba. Porque a arte, ela satura num nível em que aquilo que, olha, isso me chamou a atenção, aí ninguém aguenta mais. As pessoas faziam fila para ver esse ou aquele artista. Agora você vê esses artistas que eram consagrados, que nem podiam andar na rua, fazendo show aí na tua cidade para 200 pessoas. Como que isso vai parar, né? Onde isso vai parar? Então, já que não dá mais para ficar falando dessas questões, começa então a necessidade de conteúdos metafísicos e transcendentais. Então começa a se pensar mais na questão da espiritualidade, na questão daquilo que não é material. O observador consciente e sincero, diante de alguma dessas expressões que romperam com o tradicional, identifica-se além da forma, em mensagens subliminais ou diretas, auxiliando-o a melhor entender-se, decifrar-se, em face dos padrões que o limitavam e lhe dificultavam a autocompreensão, atormentando-o e alienando-o. Tá, dá 2 segundos para respirar aí. Hoje, né, hoje tá no modo gasolina aditivada. O observador consciente e sincero,
Eu estou olhando e estou consciente do que aparece, estou evitando as ilusões. Diante de algumas dessas expressões que romperam com o tradicional, identifica-se além da forma, em mensagens subliminais ou diretas. Aí vem alguém e escreve o segredo. Você leu o segredo? Você leu o segredo? Quem mexeu no meu queijo? O segredo, o segredo. Aí a pessoa leva o segredo ao pé da letra. Eu quero ser rico, eu quero ser rico. Não, não. Se desejar alguma coisa fosse possível, não existia nenhum presidente vivo, porque toda vez que algum presidente ganha, tem metade da população desejando que ele morra. Né? E a maioria dos presidentes de todos os países, se você for olhar bem, vivem até os 90 anos, né? Ou seja, acho que não funciona não. As pessoas levam ao pé da letra. Ah, eu tô inconsciente, é só desejo. Não, aí o consciente sincero fala: Ah, entendi, a lei de atração, física quântica, vai para um outro nível, você começa a compreender. Então, isso que eu estou dizendo aqui é: os seus comportamentos estão afastando ou agregando pessoas. Isso é lei de atração. Quero ter amigos, quero ter amigos. Hoje alguém vai me ligar para me chamar para sair. Não vai rolar. Não vai rolar. Aí aquilo que era o segredo que resolvia todos os problemas do mundo, de repente já é um livro que já tem outro. Porque agora tem um artista lá, o autor que escreveu sobre a inteligência emocional, agora eu vou ser. E a pessoa tá com uma biblioteca em casa de coisas que não servem mais, mas que eram a nova pedra filosofal. Costuma-se dizer que a maioria das pinturas da arte contemporânea expressa angústia, dor, sofrimento, discórdia, luta, e que de certo modo, o que de certo modo é verdade, porquanto representa a visão da jornada longa de evolução e reflete a realidade existencial. Por isso muitas pessoas não conseguem colocar a criatividade para fora, porque a criatividade vem muito disso, da dor, é naquela madrugada, é naquela tristeza, é naquele divórcio, é naquela traição, é após aquele velório, é no momento em que você percebe a sua falibilidade. E você vai publicar isso? Não, eu quero mostrar encostado num carro importado. Eu quero me mostrar jantando no rooftop. Eu não quero mostrar para os outros que eu estou em crise existencial. Eu não quero que vejam esse quadro de uma mulher sozinha chorando num quarto. Vão pensar que eu sou triste. Eu também não vou fazer um quadro de uma mulher feliz no campo. Tem sentido. Eles ficam com vergonha. Descubram que existe nesta pessoa humanidade, oscilações. O lado B, né, da tristeza, da melancolia, da insegurança, do ciúme. E aqueles que tiveram coragem de mostrar isso, esses aí são os que têm as obras avaliadas em milhões de dólares. Observemos Guernica, do espanhol Pablo Picasso, e identificaremos a tragédia do bombardeio aéreo sobre a cidade infeliz e a degradação que tomou conta de tudo. De igual maneira, o Grito, do norueguês Edvard Munch, expressa nessa figura andrógina toda a sua angústia, resultante de uma infância infeliz, de insucessos afetivos, da visão tormentosa de um entardecer de sangue e de fogo, que ele tentou expressar em desespero, sem o haver logrado integralmente, o que conseguiu logo depois na outra obra que ficou imortal. Então vamos começar aqui com nota do expositor, Guernica, com 3,49 metros de altura por 7,76 de comprimento. Guernica, uma das obras mais famosas de Pablo Picasso, pintada a óleo em 1937, é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. É avaliada em 200 milhões de dólares. É avaliada porque ela nunca foi vendida em leilão nem nada. Então presume-se que ela possa ser vendida por 200 milhões. Porque outras obras dele foram vendidas por 100 ou mais. Mas eu acredito que isso, se botassem o leilão a 200, ainda, principalmente por ela não ter sido vendida. Tá? Então nós estamos falando aqui de um pouco mais de R$ 1 bilhão por um painel. O quadro, além de ser um ícone da Guerra Civil Espanhola, é hoje um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade do ser humano. Porque a Espanha estava em guerra civil e estava aliada com Hitler também, e conseguiu que aviões alemães viessem bombardear esta cidade, tá? De Guernica. Então isso gerou um caos, uma destruição, e é isso que o Pablo Picasso coloca neste quadro, né?
Então você observa aí, mãe segurando o filho chorando, é gente morta, é punhalada, é tudo aquilo que representa uma guerra. Tá? E depois ela cita também aqui mais uma nota do expositor, né? Edvard Munch, o norueguês que pintou Desespero em 1892, que é isso que ela diz. Primeiro ela tenta em desespero, ele diz que ele tentou em desespero comunicar isso que ele sentia, mas ele não foi tão bem sucedido quanto ele tentou de novo depois em O Grito. Uma figura andrógena, né? Ou seja, não é homem, não é mulher, não tenho definido. É um ser que está gritando, e o que ele está expressando aqui? O desespero. Então, olha como isso cresceu. A maioria das pessoas conhece isso. Você vê isso até em banheiro de barzinho hoje em dia. Mas o indivíduo estava falando sobre o quê? Volta aqui, ó. Toda a sua angústia resultante de uma infância infeliz, de insucessos afetivos, da visão tormentosa de um entardecer de sangue e de fogo. Ele tentou primeiro isso em Desespero, que é o primeiro quadro, não conseguiu integralmente e logo depois ele conseguiu na outra obra que ficou imortal. E aqui em Guernica, Pablo Picasso está falando sobre um bombardeio aéreo numa cidade infeliz e a degradação que tomou conta de tudo. Então, se você ficar guardando essa parte, né, se aqui o Edvard quisesse mostrar só que ele é bem sucedido, que ele é feliz, nós nunca teríamos o grito. Continuando em Joana. O divino em cada um luta inevitavelmente contra o humano, a força transcendente em alerta contra o poder do animal ególatra e escravizador. Pode-se dizer que se trata de um esforço imenso esse emergir da escuridão da ignorância para a claridade do discernimento e da razão. É a autoconquista realizada pelo self, cuja trajetória é interior. O divino em cada um luta contra o humano. A força transcendente e alerta contra o poder do animal ególatra e escravizador. Quer comer, quer beber, quer dominar, quer fumar, quer possuir. Sua humanidade. O divino, sendo essa representação de algo que é estável, constante e amoroso, ele enfrenta os desafios da experiência humana, que é neurotransmissora, endorfínica. O nosso cérebro, ele sofre demais com cheiros, imagens. Então nós temos que aprender a gerenciar isso. Que gostoso esse cheiro, mas não é por isso que eu preciso comer. É a memória. A minha memória é karma. Karma é essa memória que eu registro nas células. Então a memória é karma, ela está no corpo inteiro. Quando eu entendo, eu estou de boa, não estou com fome, mas eu passei perto de uma padaria e senti o cheiro de um bolo de cenoura, aí eu vou lá comer um pedaço de bolo de cenoura só porque eu senti o cheiro. E na natureza, nem os animais irracionais fazem isso. Se o leão está satisfeito e sente o cheiro do sangue de uma zebra, ele não levanta e vai comê-la. Ele continua satisfeito. O nosso gerenciamento de eu posso, eu quero, eu tenho poder, eu estou no topo da cadeia alimentar, toma essa nota aqui com uma garça e me dá um pedaço desse bolo. Tá tudo certo, eu tenho poder, eu como, ninguém liga. Aí precisa ir ao mercado, as pessoas precisam colocar selos nas embalagens, né? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. E a pessoa pega e põe no carrinho. Por que você está comendo algo com alto teor de açúcar e alto teor de gordura? Porque você não pensa sobre isso. Antes você não sabia, agora está ali. Tem alguém com câncer no cigarro e mesmo assim a pessoa fuma. Um monte de placas na cidade mostrando não beba e dirija. Tem foto de gente presa nas ferragens e a pessoa bebe e dirige. Não há um aprendizado, há uma compulsividade. Essa compulsividade precisa ser trabalhada quando eu entendo que o meu lado humano é essa representação kármica de memórias e o meu lado espiritual é aquele que as interpreta e fala: ok, isso funcionou até aqui, mas agora eu recebi uma nova informação, eu preciso começar a agir diferente. A falta de sentido existencial, portanto, de significado, gera transtornos neuróticos muitas vezes confundidos com outros motivos que seriam os responsáveis pelo desequilíbrio. Assim, a conquista do objetivo de um significado básico para a existência é fundamental para o equilíbrio do eixo ego-self. Se eu não tenho sentido existencial, segundo Joana, portanto, não há um significado, qual que é o sentido existencial? Eu vou parar de fazer isso,
gera transtornos neuróticos confundidos com outros motivos que seriam os responsáveis pelo desequilíbrio. Então as pessoas estão buscando nada. Esses dias eu vi na prefeitura aqui da cidade, eles estão confeccionando aquelas pulseiras e colares para quem tem o espectro autista. A prefeitura está fornecendo isso, carteirinha, né? Tipo, registrando mesmo, validando, porque basta eu comprar uma daquela, eu posso sentar em qualquer lugar do ônibus, né? Tem gente que finge que está na cadeira de roda então, enfim. Daqui a pouco qualquer um bota um colar de autista e sai por aí fazendo o que bem entender. Então eles estão meio que validando isso. Aí eu vou ler os comentários. E quando vocês farão uma pulseira para quem tem TDAH? Ah, gente. E quando vocês vão fazer uma pulseira para quem tem transtorno opositor desafiador? Quer dizer, todo mundo tem alguma coisa. Quer comparar autismo com TDAH? As pessoas querem isso, assim, é uma exclusividade. Isso vai chegando num nível tão grande que você via. Antes você pagava, sei lá, R$ 150 para ver um show. Eu não estou falando de inflação, tá? Comparativo. Aí eles falam, não, mas eu tenho que dar meia entrada para estudante, meia entrada para não sei o quê, meia entrada, meia entrada, meia entrada, meia entrada. Aí a lei impõe, uma quantidade de ingresso tem que ser meia entrada. O que eles fizeram? Era R$ 150, passaram a cobrar 300, a meia entrada é os mesmos 150 e quem não tem direito à meia entrada paga o dobro. Aí você vai, eu quero ver o show do André Bocelli, R$ 2.200. Que isso? Aí você vai ver o show do André Bocelli em outros lugares, 120, 150, €200, que no máximo seriam R$ 1.000. Ah, tem o traslado até aqui? Tem, mas enfim, né? É isso que eu estou dizendo. É tanta exclusividade que você entra num ônibus hoje, tem 2 assentos. O que eu sou? Não sou nada. Eu não estou de bengala, eu não sou idoso, eu não estou gordo, eu não tenho um transtorno disso e daquilo, então ainda vou pôr TDAH, TOD, tudo que é transtorno agora eu vou colocar lá. Todo ser humano tem algum tipo de disfunção em algum nível. Então, daqui a pouco, assim, quando todo mundo tem o privilégio, não é mais privilégio, é um direito natural. Então, vai ter tanto assento, para que você pode? Ah, eu posso porque eu tô TDAH. Ah, eu posso porque eu tô depressivo. Então, todo mundo pode, aí ninguém mais tem direito. Isso precisa acabar. A ideia das pessoas quererem algo que é eu quero de graça, eu não quero trabalhar por isso, eu não quero ressignificar, eu quero que todo mundo me dê algo, porque eu tenho TDAH. Então se vira, vai tratar isso, entende? Vai bolar fórmulas, existe tratamento para todas as coisas. O autista não consegue, como o síndrome de Down não consegue. Tem uma limitação de sociabilidade, de funcionabilidade, que é do cérebro. Do cérebro. Quem tem o déficit de atenção também está no cérebro, mas o que isso afeta você em termos de fazer as suas coisas que você precisa de um assento especial no ônibus? Não, né? Então, a conquista do objetivo de um significado básico para a existência é fundamental para o equilíbrio do eixo ego-self. Na atualidade, generaliza-se essa problemática, definida por Jung já no seu tempo, como a neurose geral do nosso tempo, em razão da constatação da inutilidade a que cada indivíduo se atribui, tornando-se quase invisível no meio social onde se encontra. Então, nota do expositor no artigo A Filosofia da Religião em Carl Gustav Jung, da Lilian Wurzbach. Quando percorremos sua obra, Jung, e suas cartas, podemos observar que sua preocupação está centrada na situação espiritual do homem moderno e no que ele denominava neurose geral do nosso tempo. Um sentimento de inutilidade acompanhado muitas vezes de um sentimento de vazio religioso. A partir de sua experiência clínica, ele percebeu que o tratamento das neuroses se abre para um problema bem mais amplo, além do campo exclusivamente médico e diante do qual a ciência médica é de todo insatisfatória, pois a neurose se caracteriza como o sofrimento de uma alma que não descobriu seu sentido. Tá? Então, esse primeiro trecho que ela citou do tratamento da neurose está em Psicologia e Alquimia, do Jung. Volto aqui para depois ir para lá de novo. Joana, na atualidade, generaliza-se essa problemática, definida por Jung como neurose geral do nosso tempo, em razão da constatação da inutilidade a que cada indivíduo se atribui, tornando-se quase invisível no meio social onde se encontra.
Então não é sobre que direitos você vai ter porque você tem TDAH ou porque você tem obesidade. É sobre o que você vai fazer para lidar com isso, porque isso é teu. Não foi a sociedade que te deixou com TDAH. Não foi a sociedade que te deixou acima do peso. Não foi a sociedade. Foi você. Então, a ideia de eu sou inútil, mas eu tenho essa disfunção. A pessoa é funcional em todos os níveis, mas ela se sente disfuncional por conta de uma coisa? Você vai ler biografia de grandes artistas, de grandes políticos, de pessoas que influenciaram o mundo. Era pessoa depressiva, era pessoa ansiosa, era pessoa suicida, era pessoa com alcoolismo, era pessoa com tabagismo. Olha o quão disfuncional era Elis Regina, o quão disfuncional era Renato Russo, Kurt Cobain. Olha o quão disfuncional era Winston Churchill. Assiste as biografias desses indivíduos. Alfred Hitchcock, ele era muito disfuncional. Você olha para aquilo, Elon Musk é disfuncional em vários níveis, mas ele constrói alguma coisa apesar disso. Steve Jobs era disfuncional, tinha vários problemas com paranoia relacionada a infringimento de direitos autorais, porque ele mesmo tirou coisas dos outros. Então, assim, não é lindo. Tem um sofrimento. Né? Na parte que está do indivíduo, que ele fala, apesar disso, eu vou criar alguma coisa. Só que eu fico nessa eugenia genética, vamos por dizer, eu só quero ter um filho se ele for perfeito, e eu estou falando de criatividade, não de bebê, aí ele nunca nasce. Esses caras falam, olha, eu tenho uma genética ruim, vamos por assim dizer, eu estou compulsivo, mas então o que eu faço com essa compulsividade? Eu vou montar uma empresa com 45 infarta workaholic, mas ele morreria de qualquer jeito, porque ele era compulsivo. Então, apesar da compulsividade dele, ele conseguiu criar alguma coisa e de repente morreu aos 45 anos de burnout, mas tem 12 mil empregados que ficaram. Então, ao que ele deu à luz, que é a empresa, já deu a ele 12 mil netos. Se ele não tivesse feito nada, ele continuaria tendo sido compulsivo, mas ele falaria: eu tenho que limpar a casa, eu tenho que aparar a grama, eu tenho que fazer isso. E a única coisa que ele produziria seria uma grama aparada. Se concentrar, o convite de Joana é você se concentra naquilo em que você é útil. Porque inútil, todos nós somos em algum nível. Todos somos em algum nível. E mesmo aquilo que nós produzimos será inútil para muitos. Esse estudo tem média de 1.000 visualizações, com 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. Então, quer dizer, ele é inútil para um monte de gente. Mas por isso eu vou deixar de fazê-lo? São 1.000 pessoas. Se fosse uma sala de aula com 1.000 pessoas, alguém ainda vê a visualização e está assistindo em 3 pessoas na casa, então é outro. Sobre esse aspecto. Eu não posso deixar de criar alguma coisa só porque ela não é perfeita. Eu queria que fosse, mas eu não sou. Então, se eu crio, eu não sou. A partir do momento que eu tenho na minha genética, que é essa parte assim, da minha parte espiritual, as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus problemas, eles aparecerão aqui. E não é problema meu se as pessoas vão identificar. Então, a partir do momento que você identifica isso, você fala: eu vou criar mesmo na imperfeição, porque isso vai sair como eu sou, vai se melhorar e ficar melhor que eu. Talvez na 15ª geração fique perfeito, mas eu não posso que isso cresça 15 gerações dentro de mim para ficar perfeito, para só então eu colocar para jogo. Tá? Então, um sentimento de inutilidade acompanhado de um sentimento de vazio religioso. A neurose se caracteriza, segundo Jung, como o sofrimento de uma alma que não descobriu o seu sentido. Esse excesso de pensamento, esse excesso de cobrança, esse excesso de violência, esse excesso de medo é uma neurose, excesso. Você terá autocobrança, você terá medo, você terá insegurança, porque isso é natural da experiência humana. Essa é a humanidade que eu citei aqui. Mas o excesso, quando você polariza nessa direção e tudo para você é sobre isso, e tudo é difícil, tudo é cansativo, ou todo mundo é chato, isso é neurose. A relação que você faz de eu não sou tão bom quanto o outro porque eu não tenho essa roupa, eu não tenho aquele carro, eu não tenho essa inteligência, isso é uma neurose. Alguma coisa você tem, para alguma coisa você é útil. Se coloque na posição de servir à sociedade com isso que você é útil. Não esperando um resultado megalomaníaco,
esperando apenas que isso saia de você e confiando que a natureza dará um jeito de que isso evolua, porque tudo na natureza evolui. Mas é impossível evoluir aquilo que nunca nasce. Só evolui para morte e dor. Próximo encontro, então, 3 de fevereiro, capítulo 8.1, o bem e o mal. Ok? Chegamos ao fim da. Foi um sprint, né? Foi uma corrida aqui, uns 100 metros rasos. Eu sei que foi muita informação em um curto período de tempo, mas vai elaborando aí no seu tempo. Até a próxima.